Estamos gravando, só conferir aqui os procedimentos que eu tenho que adotar. 1 está feito, 2 está feito, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Tem uma pergunta sobre a matéria que a gente cobriu na aula passada, e eu vou tentar aqui fazer uma rápida recapitulação e abordar a pergunta que foi colocada pelo Murilo. Tá? A pergunta ali no chat. Nós estávamos discutindo o tópico 1, falamos falar daquela figura que tem no manual, o fluxo circular da renda, se não falha o título, o diagrama circular da renda, eu acho que esse é o título da figura 1, na página 85. Falamos da definição de PIB, discutimos os trechos da definição, aí entramos nesse trecho aqui das notas de aula, igualdade entre renda, produção e despesa, e eu falei, isso não tem no manual. Então, a gente fez esse desenvolvimento matemático aqui, chegamos na expressão 1 e na expressão 2. Não, 2 não. Se a gente tiver chegado na 2, me corrija. No meu entendimento, a gente falou da expressão. Obtivemos a expressão 1, onde temos a igualdade entre Y, que é o PIB, e a renda da economia. Que a economia tem 2 tipos de renda, salário e lucros. E eu argumentei, inclusive, que essa igualdade não dependia do número de firmas. Complicando um pouco a matemática, usando uma notação matemática um pouquinho mais pesada, você tira o mesmo resultado para um número genérico, N de firmas. Mas isso a gente não fez aqui, só tem quem tem interesse em matemática, gosta, tem o desenvolvimento aqui. Bom, e agora, que engraçado, nunca ninguém olhou, nunca ninguém protestou. Deixa eu ver aqui. Vamos comentar, acabei de ver aqui, ó, tá X e J aqui, ó. E aqui X e J, isso aqui é trivialmente verdade. O que está escrito do lado esquerdo é a mesma coisa que está escrito do lado direito. Aqui deveria se trocando a ordem, X, J aí. Agora que eu vi aqui, isso tem há anos aí, nunca ninguém protestou. Porque nunca ninguém se deu o trabalho de olhar isso. Ah, mas então você falou a verdade, não. Está errado, não. Tem um erro de digitação. A lógica do argumento está absolutamente correta. Então, discutimos aqui as consequências dessa igualdade entre produção e renda, e eu argumentei, que acho que agora falei bastante sobre isso, para você aumentar a produção, aumentar a renda da sociedade, na prática, foi algo que se chama um aumento de renda real, onde as pessoas têm acesso a mais bens, mais recursos, aumente o seu padrão de vida, você tem que aumentar a produção. Tá? E agora, a pergunta do Murilo. Isso é para uma economia fechada, não é isso? Essa conclusão, não é, professor? Murilo, eu tirei a conclusão de uma economia fechada, mas ela é válida para uma economia aberta, com ou sem governo. É um resultado geral. Mas a ideia, agora vamos pensar, a ideia é relativamente simples. Vamos primeiro, como antes, ficar sem governo. Tá? Da onde vem a renda dos indivíduos? As empresas estão pagando lucros, salários, por exemplo, ou aluguel de terra. Tem uma empresa agrícola que aluga um lote de terra para operar, plantar e tocar o seu negócio. Então, a renda está vindo da atividade econômica. Ela não cai do céu. Né? Para quem já leu já ouviu falar do Velho Testamento, assistiu às vezes em algum filme, tem a história do maná, quando os judeus estavam fugindo do Egito, né, indo para a Terra Prometida. Então, Deus jogava maná caía do céu ali. Mas aqui, no mundo real, aqui no nosso mundo não tem isso. Né? Então, a atividade produtiva é que gera renda. Tá? Então, só esse comentário que eu estou fazendo aqui já deixa claro. Para que haja renda, é preciso que haja atividade econômica, que haja produção. E o que a gente fez no desenvolvimento matemático foi puxar isso um pouco mais para tirar uma expressão matemática precisa, estabelecendo a igualdade entre renda e produto. Então, a ideia é relativamente simples. Para que salários sejam pagos, é preciso que haja empregadores tocando negócios, tendo receita para custear esses salários.
Tá? É isso. Aí, mas tem governo, muda. Não, o governo vai receber imposto. E alguém vai ter. Mas o governo vai dar dinheiro, mas veja bem, o governo cobra imposto de alguém para transferir para outro. Ele pode ter um grupo A, grupo B. O governo pode taxar o grupo A para transmitir para o grupo B, mas ainda assim é preciso fazer a geração da renda. Mas o governo gera renda, ele gera produto, tudo bem, mas continua. Não estou dizendo que não é verdade, que o governo gera produção, o governo produz. O que o governo consegue gerar de renda vai estar limitado pelo que a sociedade produz, e na verdade até abaixo disso, né? Vai ter, ok? Então, não tem como. Então, essa era a primeira pergunta do Murilo. O resultado foi tirado matematicamente uma economia fechada sem governo, mas é um resultado geral. Você não gera renda se você não tem produção. E mais ainda, existe igualdade entre renda e produto. Qualquer contexto. E até para novidade, me perguntaram isso numa outra disciplina que eu estou lecionando, que tem parte dos cursos, parte do conteúdo assim, é igual a esse aqui, depois esse capítulo está lá também. Em geral, não vejo até os economistas mais próximos do marxismo não questionar isso. Eles questionam se, por exemplo, voltando aqui para a expressão 1, que eles argumentam, pelo meu parco conhecimento do marxismo, que esse W aqui, a folha de salário, é muito baixa porque é a exploração dos trabalhadores, do que eles chamam de proletariado. O lucro é artificialmente alto numa sociedade capitalista. No limite, o lucro deveria ser zero e toda a renda deveria ser apropriada pelo trabalho. Mas ainda assim, toda a produção deveria ir para o trabalho, né? Porque okay? Não existe até onde eu sei, não se questiona a igualdade entre renda e produto. Aí a pergunta também estava no que está na parte de firmas dentro do cálculo de renda e produção. A gente tinha ali 2 empresas, Murilo, mas o resultado é genérico. Então, basicamente, aqui a gente tem empresa 1, uma igualdade para a empresa 1, outra igualdade para a empresa 2, você faz alguma manipulação matemática, tem um desenvolvimento aqui, você chega na expressão 1. O ponto central é que quando você soma essas expressões membro a membro, esse termo aqui vai cancelar com esse aqui vai cancelar com esse. Tá? Tá até feito aqui por extenso, só não mostrei o cancelamento, desculpe. Aqui embaixo, somei tudo, aí, o que acontece é que esse cancela com esse e esse. Sobra isso aqui. Ok? Mais perguntas, senhores? Mais perguntas? Bom, agora uma pergunta para o senhor, só para eu citar. Aqui eu falei de empresa A, empresa B, um exemplo onde tinha uma comissão de 10% para os vendedores? Eu acho que não, né? Acho que não. Não, eu não falei. Então, só vamos falar isso aí, depois a gente volta para as notas de aula. Ainda jurando em torno dessa questão de igualdade entre renda e produto. Aí alguém, não, mas você é muito chato, muito malvado, tudo bem, vou aceitar aqui a contragosto, como foi para mim. Eu aceitei a contragosto. Desculpe, gente, peço um segundo aqui para... Perdão. Pequeno problema aqui, tive que fechar uma janela. Porque, na verdade, é que eu nunca sei quando isso vai acontecer. Aqui você deixa a janela aberta, em alguns dias, né, aqueles cupinzinhos entram, é um inferno. Eu estava com a janela aberta, apareceu um aqui, então eu fechei. Desculpe. Aqueles cupinzinhos que gostam de luz, né? Essa hora, às vezes, eu deveria ter dado conta que eu já aparecia. Normalmente, quando a temperatura sobe muito, no dia que a temperatura sobe muito, eles desaparecem. Desculpe. Bom, se eu não fechasse a janela, daqui a pouco eles estariam aqui me atacando, eu não consegui fazer nada. Bom, o ponto, então, que eu quero trazer é o seguinte. Bom, aí alguém realmente... Então, olha, tudo bem. Ok, Alexandre, vou aceitar a contragosto isso, uma notícia ruim que você trouxe, mas realmente essa tal de economia, a ciência das notícias ruins, the dismal science. Mas, por exemplo, suponha que esse bolo aqui é uma renda da economia e tem esse pedaço aqui que fica com o grupo A e tem o restante, né, o complemento, fica com o grupo B. Então, mas o governo pode tirar a renda de A, tirar recursos de B para transferir para A, não? Sim, pode. Basicamente, política de redistribuição de renda, né? O governo taxa alguns indivíduos e
transfere recursos ou outro tipo de benefício para outros indivíduos. Né? Bom, aqui exemplo, tem vários. Por exemplo, universidade pública gratuita, as pessoas que não estão estudando na universidade estão custeando as despesas da universidade. Ser servidor público, você também está recebendo um salário que é pago daqueles que não são servidores públicos, assim vai. Não é difícil imaginar exemplos do governo atuando na economia. Não é difícil pensar na economia real exemplos onde o governo efetua a transferência de renda, mesmo que isso não seja alardeado, declarado abertamente. Tá? O diabo, um pequeno problema que tem aqui, é que, colocando de uma maneira bem simples, não é fácil você separar, visualmente não é possível, o processo de criação da renda com a sua distribuição. Você sempre consegue separar o bolo da criação do bolo da divisão do bolo. Estivessem pensando nesse desenho, essa figura que está ali no quadro. Mas o que você está dizendo, Tiago? Assim, a renda é um bolo, uma pizza. O governo coloca a mão ali e fatia. Seria ótimo se fosse tão simples assim. O problema é que a expectativa que as pessoas têm sobre as suas recompensas, sobre a remuneração que elas vão ter, consequentemente, isso afeta também a divisão dos recursos depois que a produção ocorreu, e depois que a produção ocorreu, assim, uma figura de linguagem para fins didáticos. Não ter assim, a produção está ocorrendo continuamente, né? Ininterruptamente. Tem sempre as empresas estão operando e gerando renda todos os dias do ano, né? Então, não é assim, trabalha, por exemplo, a sociedade produz recursos por 360 dias no ano e nos últimos 5 dias para tudo para dividir. Não é assim, né? O processo de criação e divisão vai ocorrendo ao longo do tempo de forma quase que ininterrupta. Bom, então também, talvez aqui um bom exemplo para ilustrar como é que é difícil separar essa criação da divisão do bolo e também para ilustrar o poder dos incentivos. O que são incentivos? O incentivo, senhores, me dê um segundo aqui para localizar um material. O incentivo é um conceito importante em economia. Eu acho que eu prefiro localizar aqui o material. Espera aí. Um conceito importante em economia, um incentivo mais tradicional, antigamente era quase que os economistas discutiam, se não sempre, 99% do tempo, eram os preços. Mas preço não é o único incentivo relevante. Então, vamos lá, tem aqui uma definição. Incentivo é um valor monetário, algum outro fator capaz de motivar uma pessoa, uma entidade, por exemplo, uma empresa, a agir de uma forma específica. Por exemplo, o valor de uma diária é um incentivo para que o hotel aceite receber hóspedes. Né? A perspectiva da punição, de prisão, por exemplo, é um incentivo para que o indivíduo, para que as pessoas não se engajem em atividades criminosas. Né? Então, a perspectiva de ter uma nota de não ser aprovado ou de ser aprovado é um incentivo para que os alunos estudem a matéria de uma disciplina que eles estão cursando. Assim vai. Então, o incentivo é uma coisa bem ampla. E o principal incentivo para os economistas eram os preços. Depois, um dia, se deram conta, principalmente a partir do desenvolvimento da chamada teoria dos jogos, que incentivo era uma coisa muito mais ampla. Ou seja, os únicos incentivos os preços não eram os únicos incentivos relevantes. Como eu já falei aqui, não é difícil imaginar incentivos distintos de preço. Mas preço é incentivo? Também é. Então, por exemplo, pensa numa curva de demanda. Uma elevação no preço, o que acontece? Leva a uma redução na quantidade demandada. Então, uma elevação no preço é um incentivo para que os consumidores, gera um incentivo para que os consumidores
consuma uma quantidade menor de um dado bem. Bom, então imagine a seguinte situação. Vou usar as letras A e B novamente, mas agora num contexto diferente. Suponha que existam duas lojas A e lojas B, e para facilitar a nossa discussão, vamos supor que essas lojas são idênticas. Inclusive os vendedores, para fins de desempenho como vendedores, são clones um do outro. Então, por exemplo, a loja A tem 100 vendedores, a loja B tem 100 vendedores, são lojas grandes. Vou colocar 10 também, mas tudo bem, vamos manter em 100. E eu vou, aliás, aqui ao longo da discussão, alguns números, você estou assim, 10%, 1.000, 100, só para facilitar as contas. Aí supõe que um belo dia os proprietários dessa loja, e para facilitar, supõe que o proprietário da loja A é o senhor A, se chama A, e o proprietário da loja B se chama B, o senhor A e o senhor B se reúnem para conversar, eles são amigos, ou se têm um bom relacionamento, são necessariamente amigos, mas não são competidores. Pode imaginar que ambos operam numa cidade grande, um fica na zona norte, outro na zona sul, um numa ponta, outro na outra ponta da cidade. E aí eles estão conversando, como é que a gente faz para aumentar as vendas? Aí fica assim, porque eles têm assim uma ideia, como é que isso não existisse? Ah, já sei. Um deles fala, o que você acha da ideia da gente dar uma comissão para os vendedores? Ou seja, uma percentagem da receita de vendas a gente distribui para os vendedores como gratificação. Aí o outro falou assim, pô, é mesmo, que ideia, como é que a gente não pensou nisso? Não? Vamos fazer, e ficam discutindo como é que a gente vai fazer. Aí um deles fala assim, mas eu posso dar no máximo 5%, porque a loja já está assim, o resultado está baixo, mais do que 5%, ela vai ficar no vermelho, assim, muito difícil a situação. Aí o outro, mas peraí, pensa mais um pouco, que agora, assim, se a gente der gratificação, eles vão se empenhar mais para vender, a gente vai vender mais. Aí os caras, Aí chegou, tudo bem, vamos dar 10%. Eu vou dar 10%, eu também vou dar 10%. Então eles concordam, cada um dá 10% de comissão para os seus vendedores. Tá? E aí combinam, aí depois vamos fazer isso aí por um espaço de uns 15 dias. Aí eu estou começando amanhã, eu também estou começando amanhã. Vamos ver o que acontece. Aí então chega, no dia seguinte, o senhor A chega na sua loja, reúne os vendedores um pouquinho antes da loja abrir e fala, olha, gente, daqui para frente, a situação, a gente tem a seguinte, uma regra adicional de remuneração. Além dos salários que vocês já recebem, 10% do que a gente vender vai ser dado para gratificação para os senhores. Da seguinte maneira, fecha o mês, a gente apura o total das vendas e, dado esse total de vendas, total de receita, 10% reservado para gratificar os senhores e será dividido igualmente entre cada um de vocês. Então, se tiver um dado, se a gente tiver um total de R$1.000 como gratificação, cada um recebe R$10. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, agora na loja B. O senhor, e é assim, o B vai fazer um anúncio um pouco diferente. Tá? Não estou dizendo aqui, por que o anúncio foi diferente, é irrelevante. É que eles não pensaram nos detalhes, espero que decidir ali na hora que estavam comunicando para os vendedores, cada um achou uma solução diferente. O B faz um anúncio similar para os seus vendedores, mas diz que a regra, diz que assim, olha, então, gente, daqui para frente, um pouco diferente, ele diz, daqui para frente, 10% de tudo que a gente vê, da receita de vendas vai ser utilizada para gratificação, e vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou registrar, a empresa vai registrar cada venda que for feita, atribuir ao vendedor, e então, do total das vendas que o vendedor faz, ele ganha 10%. Tá? Do que ele vendeu. Todo mundo entendeu a diferença? Aqui? Então, eu vou repetir, para ninguém protestou, mas só resumir. Ambas as lojas estão alocando 10% da sua receita para remunerar os vendedores, como gratificação. Na loja A, eles fazem o seguinte, apura o total de vendas, calcula 10% desse total, e esse total, então, é dividido igualmente entre os 100 vendedores. Loja B. A empresa registra, cada venda que ocorre é atribuída ao vendedor responsável pela venda, e aí esse vendedor
ganha 10% daquela venda no fim do mês. Bom, aí agora eu vou dizer o seguinte, desculpe. Não, eu vou falar, porque às vezes a gente pede para perguntar e não, é a mesma coisa, mas não é. Então, não quero forçar, induzir o aluno a falar, cometer um... o que vocês acham? Muitas vezes, muita gente se empolga, não, é a mesma coisa. Já vou dizer, o efeito dessas duas, o efeito das regras tende a ser bem diferente. E aí a gente vai ilustrar com um exemplo, ou seja, um exemplo dentro do exemplo. Tá? Inclusive, já vou dizer, se o objetivo é incentivar as vendas, que era o objetivo inicial da nossa história, a regra existente na loja B é muito mais eficaz do que a loja existente, os incentivos, do que a regra existente na loja A. Por quê? Suponha que em ambas as lojas entrem pessoas, uma pessoa na loja A, uma pessoa na loja B, um potencial comprador, fazendo perguntas sobre um aparelho de celular, por exemplo, que custa R$1.000. Aí, então, na loja A, um vendedor vai atendê-lo, na loja B, um vendedor vai atendê-lo. Suponha que o vendedor que atendeu esse potencial consumidor na loja A seja bem sucedido e concretize a venda. Essa venda adicional que o vendedor realizou, quanto que vai para o bolso dele? Vamos calcular. Foi feita uma venda de R$1.000, com uma comissão de 10%, gerou-se uma contribuição para o fundo de gratificação de R$100. Perguntas até aqui? Protesto? Não? Bom, então uma gratificação de R$100. Aí, por simplicidade, eu estou escolhendo um para conta ficar simples, eu disse que a empresa tinha 100 vendedores. Essa gratificação de R$100 entra naquele fundo geral, que é para remunerar todos os vendedores, vai ser dividido por 100. Então, o vendedor que atendeu o potencial comprador vai ganhar R$1 de comissão, se ele for bem sucedido. E na loja B? Na loja B, um vendedor vai atender um outro potencial comprador. Se o vendedor for bem sucedido, ele gera uma comissão de R$100, 10% de 1.000. E quanto que o vendedor recebe? 100. Porque ele recebe integralmente aquela comissão. Ok? Então, o efeito a diferença é bem grande. Tá? Então, o que esse exemplo ilustra? Primeiro, você pode interpretar até aqui o seguinte: estamos falando um processo de criação, de geração de receita, criação. Estamos pensando em criação de um bolo. No caso, o bolo seria um total de vendas. Não é fácil você separar a distribuição da venda, porque a regra que você define aqui para a remuneração dos empregados, que vai afetar a distribuição, vai afetar o incentivo dos vendedores. Provavelmente a loja B vai vender mais do que a loja A, porque o benefício para cada vendedor de uma venda que ele realiza é muito maior na loja B do que na loja A. Então você pode interpretar assim: a loja A tem uma política mais igualitária e por conta disso ela vai vender menos. Tá? Temos aqui um trade-off, neste exemplo específico, um trade-off entre distribuição e geração, distribuição entre a desigualdade entre os vendedores e as vendas das lojas, tá certo? Então, não é trivial você... Então, assim, a ideia de que você não tem assim um bolo, que é a renda da economia, que o governo simplesmente bota a mão assim, tira esse pedaço para cá, esse pedaço para lá, esse pedaço para lá. Não, total. Não é tão simples assim, é muito mais complicado. E vamos lá, eu trouxe isso aqui com um exemplo bem simples. Não precisei de uma regra, uma equação. Fiz a exposição somente falando, né? Escrevendo muito pouco. Imagina um complexo, são regras de remuneração, perspectivas de imposto, de taxação no mundo real. Tá?
Perguntas? Não? Então, vamos retomar aqui as notas. E só um comentário. Incentivos são centrais, né? Na economia e na vida em sociedade, para a sociedade. Toda política, as pessoas deveriam parar e pensar quais são os incentivos que estão criando, ou colocando de uma jargão que não é o dos economistas, dada essa regra, ou essa lei, essa norma legal, por exemplo, como que as pessoas, as empresas vão reagir? Qual vai ser a consequência disso? Não sei se eu comentei aqui nessa disciplina, no estado da Califórnia, aí parece que agora já se espalhou para outros estados, foi criado essencialmente na Califórnia, pelo que eu sei, nos Estados Unidos as leis variam muito de estado para estado, lá realmente existe algo chamado federalismo, né? Os estados têm muito mais poder muito mais autonomia do que no Brasil. Então, na Califórnia é bastante comum propostas de lei serem levadas à votação, a plebiscito. Então, em algum momento, a população aprovou no plebiscito uma norma legal que roubos ou furtos abaixo... Opa, botei real, mas é moeda americana. Abaixo de $950 não seriam mais tratados como crimes, cairia numa contravenção menos grave. Até contravenção, que aqui no Brasil tem duas palavras, contravenção e crime. Né? Contravenção é algo que não é tão sério quanto um crime. Então, basicamente, isso levar provavelmente a uma redução de pena. Adicionalmente, na cidade de São Francisco, a promotoria, por caso o promotor-chefe avisou que ele não ia mais perseguir os chamados crimes, não ia levar para processo, julgamento, crimes contra a propriedade. Então, juntou isso aqui, que o furto, que a gente chamava de shoplifting, que é basicamente alguém entrar numa loja, botar, por exemplo, um celular dentro da bolsa e andando sem pagar, ou pegar então o celular, botar prender na calça, né? Ou botar no bolso como se o celular fosse seu. Isso não seria mais, na prática, essencialmente imune desde que esteja até $950 na prática. Então, o que acontece? Grupos de pessoas entram nas lojas de departamento e saem com sacolas cheias. Tem vídeo disso na internet. E o que mais que aconteceu também? Descobriram que agora tem um mercado para revender esses produtos. Basicamente, o que acontece? Entra um bando de gente numa loja, saqueia a loja na prática, pega um bando de coisas, só tem que ter cuidado para não ir até ficar abaixo de $950. Cada um sai com uma sacolinha ou duas na mão, levam para algum canto e depois revendem no eBay ou em outros campos, sabe, sei lá onde, né? Então, está uma epidemia de saques ou de pessoas entrando em lojas de departamento para simplesmente pegar as coisas e sair sem pagar. Né? E o promotor lá, o promotor-chefe, está meio surpreso que isso aconteceu. Bom, deveria ter imaginado, né? É meio difícil imaginar que quando o sujeito anuncia, não vou mais levar a tal crime, esse tipo de crime a julgamento, simplesmente vou ignorar. Porque, basicamente, se a polícia pegar, prender, a pessoa não vai ser processada, aquilo morre. Que vai ter uma elevação, um aumento da ocorrência daqueles crimes, no caso, houve uma explosão, né? E que surge uma oportunidade de ganhar dinheiro com esses crimes. Então, isso foi feito também. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, tem às vezes uma discussão sobre... Não, que basicamente, pelo que eu entendo da legislação, ninguém é preso se for por possuir drogas para consumo... Preso não deveria ser condenado se possuir drogas para consumo próprio, não for para tráfico. Mas aí a avaliação é feita caso a caso, pelo juiz, pelo júri, sei lá como exatamente. Basicamente, o pessoal tem proposta para criar uma lei para definir uma quantidade mínima. O que vai acontecer se essa lei passar, daqui a pouco os traficantes vão estar distribuindo drogas, usando pessoas para distribuir droga sempre abaixo, ou no limite daquela quantidade mínima. Possivelmente isso vai acontecer. Né? O incentivo, a regra foi desenhada, vai levar isso. Foi criado um incentivo para que isso aconteça. Por exemplo, se for aprovado, né? Porque no caso do Brasil não existe essa regra, existem propostas. E no caso dos Estados Unidos realmente já aconteceu. No caso de São Francisco. E outras cidades da Califórnia.
Perguntas? Bom, então, vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, nós tínhamos chegado até esse ponto, expressão 1, tínhamos feito essa discussão, nós vamos entrar agora, então, nesse bullet item aqui. Porque, até onde eu me lembro, a gente não tinha discutido a expressão 2. Tínhamos? Acho que não, né? Ou alguém acha que a gente discutiu a expressão 2? Eu acho que não. Até onde eu até conferi no vídeo. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Então, vamos lá, gente. A gente olha para a expressão 2. Isto aqui é simplesmente a expressão 1, que tem uma página antes, né? Eu coloquei alguma coisa à esquerda. Basicamente, nessa economia fechada sem governo, aquilo que foi produzido pode ter o seguinte destino. Então, lá, isso aqui vinha da expressão 1. Então, agora, o que a sociedade produziu pode ser utilizado para consumo ou para o investimento da sociedade, no sentido que a gente já falou antes, quando estava discutindo a definição de PIB. Acumulação de capital, novas rodovias, novas fábricas, e assim vai. Tá? Então, essa é a expressão 2. O destino da produção, ou utilização, pode pensar assim, essa igualdade que é da esquerda, ela fala da utilização do produto. A igualdade da direita fala da distribuição da renda, o destino. Tá? Então, eu mencionei depois da expressão 2 que C é a despesa com bens de consumo. E aqui, quando fala bens de consumo, deve colocar bens também que está incluído serviço. Então, às vezes, a gente separa, fala bens e serviços, às vezes só fala bens, e isso dentro de bens está subentendido que ali estão os serviços também. E as despesas com bens de capital. E dentro da... A gente já falou a variação dos estoques, a gente falou na aula passada. Estoques em sentido de inventário, produtos em prateleiras ou em pátios, tá? Acabados e semi-acabados. Então, com a 2, nós temos a igualdade. Observe o seguinte, as pessoas compram aquilo que elas consomem, os bens de investimento são comprados também. Então, a gente tem a igualdade entre despesa, produto e renda. Tá? Então, aqui, componentes da despesa, produto, componentes da renda. Aí eu menciono depois aqui num travessão que a despesa com bens de capital corresponde ao gasto com bens que serão utilizados para produzir novos bens no futuro. Estamos falando de novas rodovias, novas máquinas, novos portos, novos prédios, e assim vai. Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, agora as famílias receberam essa renda, seja na forma de salário ou na forma de lucros. E como que as famílias podem utilizar essa renda? Elas podem utilizar para consumo ou para poupança. Então, vamos deixar claro. Aqui, para a gente, os termos investimento e poupança têm significados distintos. Tá? Inclusive, só para não ver. Então, vou falar da igualdade mais à frente. São conceitos diferentes. Investimento aqui, estamos falando gasto da sociedade, ou parcela da produção do PIB, utilizada para ampliar ou manter a capacidade produtiva do país ou acumular estoque. Estamos falando novas fábricas, novas rodovias, novos portos, manutenção de fábricas, rodovias, portos já existentes, etc. Ou a chamada variação dos estoques. Muitas vezes eu nem vou falar. Tá mesmo? Agora, aqui poupança, então isso é o investimento. Aqui a poupança, asset savings, tá? Da palavra em inglês savings. Poupança aqui, o conceito é simples. As famílias têm uma renda, tem uma parcela que elas consomem, o que sobra é a poupança. Fração da renda que não foi poupada, pedaço da renda, que não foi consumida. Então, poupança é pedaço da renda que não foi consumida. Por isso, simplesmente isso. Para não haver dúvida, evidentemente, Y menos C. O que é Y menos C? Renda, consumo. Então, isso aqui é o pedaço da renda que não foi consumido. A gente chama de poupança. Tá? Então, o que eu observo é que no dia a dia, até a gente fala, eu fiz investimento na caderneta de poupança. Terminologia um pouco distinta. Tem uma relação, mas não é exatamente a mesma. Os termos têm um significado distintos aqui para a gente. Inclusive, eu observo que numa sociedade qualquer, a gente tem, por exemplo, agentes que são
poupadores líquidos, por exemplo, gente que coloca dinheiro no banco e deixa ela tem um dinheiro em fundo de investimento ou numa caderneta de poupança, essas pessoas são, em termos líquidos, são poupadores. E tem aquelas pessoas que vão no banco pedir dinheiro emprestado. Essas têm poupança negativa, ou agentes, né, que não são só as pessoas, as empresas pedem recurso emprestado também. Então, de poupadores. O que você tem que pegar? Aqui está essa poupança, você está olhando o total líquido da sociedade, não está olhando o saldo, não. Eu tenho tanto na caderneta de poupança. Você está olhando o ingresso, o novo, aquilo que está ingressando. Pode pensar assim, toda a poupança ficar centralizada numa instituição financeira, ou num conjunto de instituição financeira, o que está ingressando, tá certo? Então, tinha um saldo, o saldo líquido da sociedade entre dívidas e recursos depositados era 1.000, no começo do ano. Fechou o ano com 1.100, seria como se a poupança total da sociedade tivesse sido de 100 unidades. Bom, então, observe que se a gente combinar essas duas expressões que aqui estão, duas dessas que aqui estão, na verdade, marcar em verde. Só um minutinho. Esta aqui, com esta outra aqui, aí eu tenho uma pergunta. Não tem no chat, tem uma mão levantada. Pode falar, Ingrid. Professor, essa expressão de cima é o que daqui a pouco vai virar a do PIB normal na economia aberta, e a de baixo é a de economia fechada sem governo? A 4 para a economia fechada sem governo. A 5, que a gente não falou, também não falamos da 4. A 5 para uma economia fechada com governo. Economia aberta com governo é mais à frente nas páginas 4 e 5, tá? Então, lá, a gente está no momento de uma economia fechada sem governo. Vamos depois colocar governo, mas a economia continuará fechada. Aí vamos ter mais uma discussão. E aí que a gente abre a economia. Ok? Respondi, Ingrid? Sim, professor, obrigada. Então, você combina essas duas igualdades e você conclui aqui que C mais I é igual a C mais S. Obviamente, você pode cancelar o C com C e vai concluir, então, que I é igual a S. E isso recebeu um número de 3 nas notas de aula. Ou seja, que o investimento, naquele sentido que ele falou, gasto com novas fábricas, novas rodovias, novas escolas, novos hospitais, máquinas novas, ou manutenção daquelas que já existiam, é igual à poupança da sociedade. Tá? Mas observe que o fato de eu falar que as duas são iguais não quer dizer que é o mesmo conceito, não. São conceitos distintos, para não haver dúvida. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo esse modelo aqui simples, tem uma curva de demanda, uma curva de oferta. Então, essa aqui agora é de supply, de oferta, né? Essa aqui não é. Então, deixa eu usar O para não confundir com poupança. Pronto. Então, aqui, isso aqui seria a quantidade de equilíbrio. Esse aqui é o preço de equilíbrio. Uma coisa é a demanda, ou a curva de demanda, outra coisa é a oferta, a curva de oferta. O que a gente tem aqui é que o preço o dado preço para a estrela, que é o preço de equilíbrio, quantidade demandada e quantidade ofertada são iguais. Uma é igual à outra. Não estamos dizendo que demanda e oferta são a mesma coisa, são conceitos distintos. Então, assim, investimento é um conceito, poupança é outro conceito, mas quando você faz alguma aula, você conclui que um valor, o investimento é igual à poupança da sociedade como um todo. Perguntas? Aí a Lívia fez uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é sobre as letras. C é consumo e I é investimento. Sim, letra C, consumo, I, investimento. Tá? Mais perguntas, gente? Ou seja, eu falei a anotação, né? A anotação é essa. Então, olhando o quadro, C, consumo, I, investimento, Y, produto e renda também. W, total de salários, L, total de lucros. Tá? E depois apareceu um S aqui, é poupança total da sociedade. Tá? Então, eu menciono depois, aí eu junto tudo, tem a expressão 3, aí eu chamo a atenção. Para que o Y cresça, para que o Y não, o I, investimento cresça, o S tem que crescer. Então, às vezes, não, tudo bem, Alexandre, você já me convenceu. Alguém se opõe que eu apague o quadro?
ninguém protestou. Então, vou colocar aqui o 3, I igual a S. Vou repetir. Então, tudo bem, alguém chegou, tá, Alexandre? Eu aceitei, feliz, contra gosto, foi muito desagradável para mim aceitar isso. Poupança é igual, produto é igual a renda. Então, para crescer a renda, a gente precisa produzir, mas um dos caminhos, não necessariamente o único, e não necessariamente isso é suficiente para que o produto cresça, para que a gente possa produzir mais, a gente investir mais, que a gente vai ter mais maquinário, mais rodovia, a gente vai conseguir produzir mais. Então, vamos investir para aumentar o produto. Mas o diabo é a igualdade de 3, né? Que basicamente, a sociedade tem que poupar mais. Né? Vai ter que ter uma poupança maior. Tá? Tem até um argumento que tem o chamado paradoxo da parcela, que se de repente todo mundo resolver poupar, a sociedade fica mais pobre. Tá? Pode acontecer, mas também, só para deixar claro, não é a ideia assim, o problema é no frigir dos ovos isso tudo. Economia é ciência da escassez. E a gente não vai conseguir fugir disso. Então, assim, veio essa coisa desagradável, que a renda é limitada, dá igual a produção, consequentemente é limitada pela produção. Então, não tem problema, a gente só faz a produção crescer. Só que não é tão, porque, pelo caminho, via investimento, para ter mais capital físico, tem um ônus. Qual é o ônus? O S tem que crescer. Tá certo? Então, basicamente, pessoas vão ter que estar dispostas a poupar mais. Tá? Sociedade como um todo. Perguntas? Não? Então, eu fecho depois da expressão 3, eu digo igualdades importantes para uma economia fechada sem governo. Ou seja, resumo o que a gente vai estar usando aqui para frente. Chamei de 4, são um conjuntinho, um sisteminha com 2, outra podemos dizer 3, né? Produto é igual a C mais I, e renda, por sua vez, é igual a C mais S. E a igualdade igual a essa, perdão, tem algo que eu esqueci de falar. Estava escrito aqui em algum lugar. Não, veio agora. Depois dessa expressão 4, eu digo assim, interpretação da última igualdade, ou seja, dessa linha aqui, que era as 3, poderia ter falado antes. O investimento é financiado pela poupança. É uma boa palavra, financiado. Basicamente é isso. Mas o que você pode financiar, por exemplo? Alguém tem uma ideia, eu quero abrir um restaurante, porque tem uma ideia maravilhosa, pratos maravilhosos, para um outro empreendimento qualquer. Eu não tenho dinheiro, posso conseguir dinheiro emprestado no banco para financiar o meu projeto. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Acumulação de capital físico, investimento, ou a reposição até, porque a depreciação está ali, esse é investimento bruto. Então, assim, um gasto com pintura de um prédio que estava precisando retocar a pintura, esse gasto está ali dentro do I, tem que ser financiado pela poupança. A poupança tem que financiar o investimento. Perguntas? Bom, então a gente vai agora, está na última bolota aqui desta página, e no bullet item, né? A gente fala bolota, nunca sei se ele fala bullet item, um termo mais elegante, mas é em inglês, né? Não é a nossa língua nativa. Eu não tenho uma boa tradução. Qual é a tradução elegante em português para bullet item? Bolinha, bolota, né? Eu não tenho. Né? Então, às vezes eu vou falar bolota, bolinha, vou falar bullet item. Se alguém tiver uma tradução elegante, chique, para bullet item, por favor, me conte. Então, a gente entra aqui na última bolinha desta página, no último bullet item, e está dito, introduzindo o governo, ou seja, agora a gente vai colocar o governo na discussão. Estava numa economia fechada sem governo, continuaríamos numa economia fechada, mas agora vai ter governo. Aí complicou, colocamos uma característica adicional, um elemento adicional na economia, o governo, precisaríamos de mais letras. A primeira letra que aparece aqui é o G, são chamados gastos correntes do governo. Gasto corrente quer dizer assim, gasto do governo que não é com investimento. Tá? O que você está falando? Por exemplo, o governo, o FRJ, que é uma entidade governamental, constrói um novo prédio. Isso não entra no G. Tá? Entra no I, no investimento. Agora pode dizer, o I, que é investimento total da sociedade, poderá ser decomposto em 2 pedaços.
IP, que seria investimento realizado pelos agentes privados, pelo setor privado, e G, que seria investimento realizado pelo governo. E aqui é governo num sentido amplo. Federal, estaduais, municipais, 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Governo nesse sentido bem amplo, tá? Falei da FRJ por acaso, eu poderia ter falado da UERJ, que é estadual, ou da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ou da Câmara Municipal de um outro município qualquer. Por exemplo, Câmara Municipal da cidade de Tapajós. Tá? Bom, perguntas. Mas ele é dentro do... Ponto meio, disse, não, gasto um novo prédio da UFRJ, de uma entidade pública qualquer, investimento não entra no G. O que entra no G? Chama gasto corrente, por exemplo, conta de luz, papel para impressão, garrafa para... Congresso comprou aquelas garrafinhas de água de litro e meio para distribuir entre os parlamentares, isso não entra no G. O Supremo Tribunal Federal comprou alguma coisa lá para os seus ministros, por exemplo, papel para impressão, isso entra no G. Bom, Então, G, como está escrito nas notas de aula, são os gastos correntes do governo. Dentro do G está a folha salarial do setor público. O salário dos servidores públicos estão no G. Ok? Por que o salário do servidor público está no G? Você pode interpretar assim. Para fins contábeis, você faz uma abstração. Trata cada servidor público como se ele fosse uma empresa individual e aquele salário que está sendo pago, na verdade, é um pagamento que o governo está fazendo à empresa que pertence ao servidor público pelo serviço que ele presta. Bom, então o salário do servidor público está no G. Tá? E agora tem algo aqui que é uma outra letra que aparece, que é o T. O T pode interpretar como uma arrecadação tributária total, mas não é total. Na verdade, é líquida. Tira alguma coisa dela. Então, dentro lá, o T, somando, está somando no T. Tudo que é imposto, contribuição, taxa que o governo arrecada. O governo, como eu falei, no sentido amplo, tudo entra ali. Pô de renda, entra no T. ISS, que é municipal, entra no T. IPTU, que é municipal, entra no T. ICMS, entra no T. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, entra ali. Imposto sobre herança, entra ali. Vai entrando. Porém, tem alguns pagamentos que o governo efetua que não fazem parte do gasto corrente. A ideia é a seguinte: no gasto corrente estão os pagamentos que o governo efetua, distintos de gasto com investimento. Investimento, como já falei, fica dentro do I. Então, comprar papel para impressora, comprar água, conta de luz. Ou seja, o governo está efetuando um pagamento e recebendo um serviço. Por outro lado, há pagamentos que o governo efetua que ele não tem a contrapartida de serviço. Exemplo, seguro-desemprego. O governo paga para alguém que está recebendo seguro-desemprego, a pessoa não trabalha ou não entrega nada para o governo. Bolsa Família, ou se trocar de nome, vier com algum outro nome, também está ali. São chamadas transferências. Tá certo? Então, inclusive, um servidor público, enquanto ele está trabalhando e recebendo o gasto que o governo tem com o servidor público, entra no G. Aquele sujeito se aposenta, para de trabalhar e continua, digamos que ele, por simplicidade, continua recebendo o mesmo valor. Aí isso passa reduzido, passa a ser contabilizado no T constitucional negativo, reduzindo. Então, você pode pensar o seguinte: o T é total, arrecadação total de impostos do governo, menos pagamentos que o governo efetua sem contrapartida, que nós chamamos de transferências. Então, ali dentro estão os subsídios também. Tá? O que é o subsídio? Ajuda com conta de luz. Tem um programa aqui, pessoas de baixa renda, para ajudar elas a pagar a sua conta de luz. Então, a conta de luz é 100, a pessoa vai pagar 50 e o governo paga os outros 50. Esse gasto aí, 50, ele subtrai do T. Então, o T é a arrecadação tributária líquida. Todos os impostos que o governo arrecada, menos as transferências efetuadas. Ok? Perguntas até aqui? Bom,
Então, o que eu quero fazer é generalizar a expressão 4. Agora, nós tínhamos aqui, antes, e observa que, para obter essa linha aqui, você simplesmente trabalha com essas duas, né? Como já discutiu, cancela o C com C, você conclui que é igual a essa. Então, na verdade, a minha preocupação é com a primeira linha. Agora, então, qual o destino da produção? Pode ser consumido pelo setor privado, pode ser utilizado para investimento, ou agora, chamado, você pode interpretar o dinheiro assim, como se fosse o consumo do governo. Tá? Então, na prática, substituindo essa expressão aqui por esta outra aqui. Então, apareceu o G como destino da produção. E a renda total da economia? Mas as famílias recebem a sua renda, elas podem consumir, poupar ou pagar impostos. Né? Então, a renda agora pode ter esses 3 possíveis destinos aqui. Com detalhe, agora eu fazendo como o livro fez. Aqui a gente colocou um subscrito P, que o livro, estamos seguindo o livro, para deixar claro que aqui é a poupança privada. Tá? Perguntas? Não? Bom, então agora observe o seguinte. Eu posso, assim como a gente fez antes, como time trabalhar com essa expressão aqui, concluído que I era igual a S. Eu vou trabalhar com essa expressão aqui, na prática só cancela o C com C. Então eu tenho aqui que I mais G é igual a S, poupança privada mais o T. Jogo o G para a esquerda, eu chego a essa expressão aqui. I igual a SP mais T menos G. T menos G é a chamada poupança do governo. Então, o que a gente tem agora é que o investimento pode ser financiado pela poupança privada ou poupança do governo. Não, por que isso é poupança do governo? Você pode interpretar o seguinte: o T é a renda do governo, G são os seus gastos correntes. A diferença T menos G é a contribuição do governo para o financiamento do investimento. Pode acontecer do T menos G ser negativo. Você pode, por exemplo, T igual a 10, G igual a 11. Então, o governo não está contribuindo para o investimento. Na verdade, está pegando parte da poupança do setor privado para financiar ele, governo, para se autofinanciar, financiar os seus gastos correntes, na verdade. Tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, a expressão 5 é o equivalente a 4 agora para uma economia com governo. Então, a gente tem Y igual a C mais I mais G, que é igual a C mais S mais T, e investimento total é igual a SP, poupança do setor privado, mais T menos G, onde T menos G é a poupança do governo. Até nas notas de aula, isso aqui era o SG. Então, virando as notas de aula, virando para a página 4, a diferença menos T é a poupança do governo, também denotada por SG. Como eu já tinha falado, variável engloba o investimento do governo, então gasto de investimento do governo, construção de um novo prédio para a FRJ, construção de nova sede para um tribunal qualquer, um novo prédio para hospedar um tribunal, isso entra no I. Como eu já falei, salário do servidor público, dos servidores públicos estão no G. Em outros textos, utiliza-se, ao invés de usar SP, utiliza só S. Então, para enfatizar que essa poupança é só do setor privado, estamos usando o subscrito P de pato. E a interpretação da última igualdade, ou seja, desta aqui, é que o investimento é financiado, a sociedade é financiada pela sua poupança total. E o que é a poupança total da sociedade? É a poupança do setor privado mais a poupança do governo. Perguntas? Não? Então, a menos que alguém se oponha, eu vou apagar o quadro
E atenção, senhores, estamos entrando na parte de abrindo a economia. Para uma economia aberta, nós temos pelo menos, vou dizer que é a poupança do governo, é isso? Seria isso, Murilo? Oi? Só a ideia é que você pode interpretar de maneira simples. T é como se fosse a renda do governo. Líquido é basicamente o que sobra depois que ele faz aqueles pagamentos pelo qual ele não tem contrapartida. Seguro-desemprego, Bolsa Família, aposentadoria, chamadas transferências. Subtrai disso aqui os gastos correntes. Para facilidade, supõe que isso é positivo. Então, existe um excesso ali. O que acontece com esse excesso? Literalmente, esse excesso financia o investimento da sociedade. Se T for exatamente igual a G, que o governo não está contribuindo para financiar o investimento da sociedade. Se for negativo. Aí, se for negativo, o que você pode simplesmente reescrever, pega a expressão que está aqui escrita assim, ó. Você escreve isso aqui desse jeito. Desculpe. Então, se isso aqui é menor que zero, esse outro termo aqui é positivo, você pode, então, dizer o seguinte: a poupança privada está financiando o investimento da sociedade e esse déficit que existe aqui. Quando eu digo que isso aqui é positivo, que o G é maior que o T. Então, o governo, em gasto corrente, está gastando. O gasto corrente do governo excede a sua arrecadação, a sua renda. Então, isso tem que ser financiado pela poupança privada, aqui nesse contexto. Tá? Perguntas? Então, a gente vai falar, vamos abrir a economia, então, agora pegar aquela contexto, economia fechada com o governo, considerar o que acontece agora uma economia aberta, ainda com o governo. O governo entrou e não sai mais aqui. Conforme o mundo real, toda a sociedade tinha um governo, né? Então, a gente vai... Toda não é verdade. Possivelmente, você pode achar alguma sociedade sem governo, não necessariamente é verdade. Ok? Não, mas todas as nações, que eu reconhecer como nação nesse sentido, tem representação na ONU, tem representação diplomática, essas têm governo, né? Pelo menos. É o que eu estou dizendo aqui. Pode dizer que tem uma tribo isolada no Amazonas, por exemplo, eles têm um governo? É uma boa questão, né? Depende da sua definição de governo. Você toma conta, digamos, que tem um ancião que comanda, tem uma influência sobre a ação dos outros, ele pode dizer que ele é o governo. Bom, mas volta aqui o que interessa. Os principais, aquilo que nós chamamos normalmente de sociedade, nações, todas elas têm governo. Então, a gente vai falar aqui de vamos falar agora de uma economia aberta, e agora surge, então, nesse contexto, tudo aqui, nós só tínhamos um conceito de produção. Agora a gente vai ter dois. Que aí vamos chamar um de PIB, que é o conceito mais popular, e o outro, que é o Produto Interno Bruto, e o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Então, a ideia aqui é tentar deixar bem claro qual é a diferença de um para o outro. Suponha que isso aqui é uma sociedade, por exemplo, tá? Mapa de um país. Tudo que é produzido, gerado dentro do país, tudo no sentido que a gente discute, quando a gente discute a definição de PIB, né? Bens e serviços finais. É o PIB da sociedade. Produzido aqui dentro desta região geográfica. É o PIB deste país. Agora imagine a seguinte situação. Tem um outro país fazendo fronteira com esse país, com essa país em azul, e todo dia tem um sujeito que mora aqui neste país, mas que tem uma cidade aqui na fronteira, existe uma cidade na fronteira, e tem uma criatura que
sai de manhã, cruza a fronteira, uma ponte ali, trabalha no, então, seria de novo A e B, país A, sai do país B, trabalha no país A e volta para casa no fim da tarde. Tá? E, por simplicidade, suponha que essa é a única pessoa nessa situação. Tá? Não tem mais ninguém no país B fazendo isso, ninguém do país A cruza a fronteira na direção oposta para trabalhar, seja no país B ou em outro país do mundo. Tá? Também não tem nenhum outro, que trabalho é um fator produtivo, também não tem nenhum outro fator produtivo, né? Nem capital, nada. Aí a gente coloca aqui a seguinte pergunta. Eu quero agora, dado que eu sei qual é o PIB do país A, eu quero retirar do PIB do país A contribuição daquele indivíduo, daquele trabalhador, que é um nacional, um cidadão do país B. Então, digamos que esse PIB aqui fosse 10 mil, e eu conseguisse apurar a contribuição do trabalhador e dizer que ao longo do ano a contribuição dele foi 1. Então, a diferença seria 9.999. Isto aqui seria o PIB. E este 9.999 seria o PNB. Ok? Fala, Ingrid. Professor, não entendi, não, os números. Vamos lá, acho que a conta e os números estão corretos. Não, eu poderia colocar números errados, mas acho que eu não errei em conta, não. Vamos lá. Supõe que o PIB, tudo que foi produzido na região geográfica, país A, foi igual a 10 mil, tá certo? Tá. Mas tem aqui uma situação. Tem um indivíduo, ou por dizer 10 indivíduos que fossem. Vamos fazer, suponho que tem uma pessoa que é cidadão do país B, todo dia ele cruza a fronteira e trabalha no país A. De manhã cedo ele cruza a fronteira, de segunda a sexta, né? Ele cruza a fronteira, trabalha, volta para casa no fim da tarde. Tá? Aí a gente consegue, de alguma maneira, dizer a contribuição desse sujeito para o PIB do país A, que sujeito? Esse trabalhador, cidadão do país B, foi de 1 unidade. Aí a gente tira do PIB, dos 10 mil, a gente tira aqui 900, tira uma unidade e fica com 9.999. Aí o que tem esse 9.999? Basicamente, vai dizer o seguinte, é aquilo que foi produzido pelos nacionais do país A, pelos fatores produtivos do país A, tá claro? Eu coloquei de outra forma, é que aquilo que foi produzido dentro do país A, aquele PIB de 10 mil, parte foi gerada com fatores produtivos do país A e um pedaço foi gerado, houve uma contribuição de um fator produtivo, no caso do trabalho, do país B, tá claro? A gente tirou a contribuição e a gente chegou naquele valor de 9.999. Esse 9.999, neste exemplo simples, seria o PNB. Ok? Tá certo? Tranquilo. Tá claro que existe uma diferença, não só do valor. Aí, o que está por trás, o conceito por trás daquele valor de 10 mil, o conceito por trás do valor de 9.999. Tá? 10 mil, tudo que foi produzido dentro da região geográfica A. O 9.999 você subtrai daquilo que foi produzido dentro da região geográfica A, aquele pedaço da produção que foi gerada, foi responsabilidade de fatores produtivos de outras regiões geográficas. Tá legal? Perguntas até aqui, gente? Bom, o ponto... Deixa eu ver, desculpa. Antes de continuar a discussão, só dar uma olhada aqui nas notas de aula. Então, como eu já falei, temos dois conceitos. E daqui para frente, a letra Y é para PIB, que antes eu falei, Y é produto e renda. Agora tem dois conceitos de produto, e Y ficou alocado PIB. Aí o PNB, não vai ter nenhuma letra, vai ser a sigla PNB. Então, quando eu estiver falando de PIB, eu posso usar daqui para frente a sigla PIB, PIB, ou só a letrinha Y. Obviamente, a gente poderia agora definir dois conceitos de renda. Renda nacional bruta, que seria igual ao PNB, e renda interna bruta, que seria igual
ao PIB. Tá? Aí eu menciono aqui, o conceito de PIB está associado à produção de bens e serviços finais em uma dada região geográfica, porque nem aquele desenho, exemplo que estava no quadro. O PNB corresponde à produção gerada pelos residentes de uma região geográfica. Aí que vem tudo, seja na região em questão ou fora dela. Agora vamos voltar. O que eu estou querendo dizer? É que eu dei um exemplo bem simples. Só tem um trabalhador fazendo isso. O que acontece no mundo real é que, por exemplo, vai ter cidadão do país A trabalhando num país C, e outro país lá longe, o país D, vai ter cidadão do A trabalhando no C. Vai ter indivíduos de D trabalhando em A e vice-versa. Né? E não é só trabalho. Outros fatores também, capital, por exemplo. Né? E uma pequena coisa, como é que a gente calcula, pelo menos aqui para que a gente está fazendo, a contribuição de um fator para o PIB, de um fator produtivo para o PIB? Vamos olhar para a renda do respectivo fator. Então, o trabalhador que teve salário 10, a contribuição dele para o PIB foi 10, que é a renda dele. Tá? Então, o que a gente faz na prática, na verdade, conceito geral, é isso aqui. A gente pega o PIB, então o PIB é o que foi produzido dentro da região geográfica, né? O PIB do Brasil que foi produzido aqui na região do Brasil, né? Aquela região geográfica chamada Brasil. Perdão. PNB vai ser igual ao PIB. Aí você, naquele exemplo que eu fiz, eu já apaguei, tinha uma chamada renda de fator estrangeiro, que era aquele trabalhador estrangeiro. Na prática, para ver a apuração não está longe de ser perfeita. Então, o que a gente faz é o seguinte: renda enviada para o exterior. Então, você pega o que um país produziu, aí eu tenho na região geográfica, PIB. Vê o que foi de renda que o país remeteu para o exterior. Por exemplo, salários que foram enviados para o exterior, aluguéis que foram remetidos para o exterior. Então, eu estou chamando isso aqui de RE. RE quer dizer o seguinte: renda enviada ao exterior. Tá? Então, você subtrai do PIB essa renda RE, você chega no PNB. Era assim naquele exemplo que eu fiz. Só tinha um fator, era o salário daquele trabalhador que cruzava a fronteira. Só que, como eu disse, no mundo real é mais complicado, porque também você tem que chamar, eu vou chamar aqui de RE. Então, RE, renda enviada ao exterior, e RRE, perdão, aqui, ó, este aqui, renda enviada ao exterior. Este outro aqui, renda recebida do exterior. Então, você pensa o seguinte: tem o PIB do Brasil, você tira do PIB do Brasil, que foi a contribuição de fatores estrangeiros, seja trabalho, capital, seja lá qual for, e agrega ao PIB a renda recebida do exterior. Por exemplo, você tem trabalhadores brasileiros, às vezes, trabalhando no Uruguai, na Argentina, tá certo? Naquele exemplo que eu dei, poderia ter trabalhadores cruzando a fronteira nas duas direções. Isto é igual, te dá o PNB, ou seja, pega o PIB, obviamente você pode escrever então assim, ó, PIB, é a mesma coisa, só estou trocando a ordem. Você pega o PIB, soma ao PIB a renda recebida do exterior e tira a renda enviada para o exterior. Então, o que você pode interpretar? O que a gente tem aqui? Isso aqui é o que foi produzido dentro do Brasil. Isto aqui é a contribuição dos brasileiros para aquilo que foi produzido em outros locais do mundo. E isto aqui é a contribuição de estrangeiros para aquilo que foi produzido dentro do Brasil. Estrangeiro num sentido amplo, aqui em trabalhadores e outros recursos produtivos. E então isso aqui te dá o PNB do Brasil. Tá? Essa diferença aqui, desculpe, isto aqui é chamado de renda líquida. Na verdade, não é exatamente isso, tem que trocar. A gente chama, vamos lá, chama tudo isso aqui de renda líquida enviada ao exterior. O que é isso? É renda
enviado ao exterior menos a renda recebida, obviamente, só para não haver dúvida. Você pode escrever a primeira linha, que está aqui, desse jeito, colocando um parênteses. Menos REE, um menos aqui, como você joga o menos para ele, ficaria mais, né? Então, esse termo entre parênteses é chamado de renda líquida enviada ao exterior. O que é renda líquida enviada ao exterior? É a renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Ok? Então, dito tudo isso, o que é o PNB? Você pode pensar, é uma correção, você pode dizer para assim, uma correção que é feita no PIB para levar em conta que parte daquilo que é produzido num país pode ser atribuído a fatores estrangeiros, por outro lado, a fatores que originários, não é que pertencem, né? Como, por exemplo, o trabalhador não pertence ao país, né? Não é essa a ideia, mas fatores que são oriundos daquele país que estão gerando produção, gerando renda e produto em outros locais do mundo, fora do país, tá? E recebendo renda. Ok? Então, dito tudo isso, PIB, que é produzido dentro de uma região geográfica. Você faz um ajuste no PIB e que ajuste? Subtrai, agrega ao PIB o que os nacionais do país, fatores do país estão produzindo fora do país, subtrai o que fatores estrangeiros estão produzindo no país e você chega no PNB. Tá? Isso é formalizado, então, com esta expressão aqui que aparece nas notas de aula, que é a expressão 6, PNB é igual a PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Essa variável aqui, renda líquida enviada ao exterior, pode ser positiva ou negativa. Em caso, uma coincidência muito grande, ela pode ser igual a zero. Normalmente não vai ser, né? Perguntas até aqui? Bom, agora, depois eu digo, a identidade básica do PIB, essa identidade básica quer dizer o seguinte, a utilização do PIB. Você utiliza para consumo, investimento. Então, desculpa, tem aqui a 6. Aí eu falo aqui da expressão 7, eu digo o seguinte, Y, lembrando, Y é PIB. É igual a C mais I mais G. Isso aqui tinha no final da parte de economia fechada com o governo. Aparece na expressão 5. Y igual a C mais I mais G. Só que agora tem mais uma coisinha aqui. Basicamente, pensa o seguinte. Parte da nossa produção pode ser exportada. Então, esse X vem da palavra, no inglês, da palavra exports. Exportações. Tá? É a segunda letra. Ah, acabou ali. Não, aí tem um truque aqui. Observe que dentro, agora que a economia está aberta, dentro daquilo que a sociedade consumiu, tem vou usar aqui a letra D para dizer de denotar, não é demanda, é doméstico. O consumo, esse consumo pode ser de bens produzidos domesticamente, esse pedaço aqui, ou de bens importados. Então, a letra M vem da palavra imports, em inglês, a segunda letra. Tá? Quero apagar isso aqui. Esse D aqui não ficou bom. Mesma coisa para o investimento. Por exemplo, pensa em uma máquina. Uma empresa industrial pode estar comprando uma máquina aqui dentro do Brasil ou importando uma máquina. Então, gasto do governo. O governo pode estar comprando alguma coisa, algum produto, seja lá qual for. Aqui, por exemplo, biblioteca da FRJ. Pode estar comprando livros produzidos aqui no Brasil, pode estar comprando um livro estrangeiro, sei lá, por exemplo, na Amazon americana. Tá?
Aí, quando você soma tudo isso aqui, você observa o seguinte, estou preocupado com a soma desses aqui. A soma desses... Meu Deus do céu. Ninguém falou nada, hein? Senhores, quando eu errar, corrijo, né? Isso aqui não faz sentido nenhum. Aqui era para ser G, né? Gasto do governo pode ser chamado gasto corrente do governo. Pode ser com bens produzidos domesticamente ou com bens importados. Pode até, por exemplo, GM pode ser zero, mas vai aparecer pela qualquer coisa. Agora, quando você pensa o seguinte, então você observa assim, na soma C mais I mais G, que está aparecendo aqui, tem esse pedaço todo aqui, que foi importado, tá certo? Então, isso não foi produzido no Brasil. Então, você tem que subtrair daqui o total das importações. Então, para não haver dúvida, a soma desses três itens aqui é esse M, que são o total que o país importou. Tá? Então, agora, o PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M. Tá? Aí tem uns termos, depois eu digo, olha, C mais I mais G também é chamada de absorção doméstica. É aquilo que é produzido é aquilo que a gente consome internamente, setor privado e governo. O X é a parcela do nosso PIB que é mandada para o exterior. E o M, aquilo que é produzido no exterior que veio aqui para o Brasil. Tá? Os economistas usam a palavra absorção, eu estou usando absorvida, tá? Pode interpretar assim. Se você não gostou da palavra absorção, ou da outra palavra absorvida, utilizado ou utilização. Perguntas? Não quero apagar ainda, deixar assim. Aí eu chamo a atenção, quando viro a página das notas de aula, que o livro chama essa expressão aqui, ao invés de usar X menos M, ele usa L, quer dizer, exportações líquidas. Ou seja, exportações menos importações. Bom, depois dessa discussão, eu coloco uma outra expressão. Então, nas notas de aula, eu digo assim, adicionalmente, aí vem a expressão 8. O que a gente está dizendo aqui quando eu coloco essa expressão 8? Que observa o seguinte. Podemos olhar para a primeira expressão. O PIB gerou uma renda. Certo? Aí a gente tira do PIB a renda líquida enviada do exterior. Então, por exemplo, uma parcela do PIB virou renda dos estrangeiros. Pode, como já falou, pode ser desse RLE negativo. Então, se isto aqui é negativo, com um sinal de menos, vai estar somando, o PNB vai ser maior que o PIB. Né? Mas então, por simplicidade, assume que o RLE é positivo, mas o argumento seria o mesmo se o RLE fosse negativo. Dado o PIB, tem uma parcela do PIB que virou renda do estrangeiro, o que sobrou é renda de quem? Dos brasileiros. Setor privado e governo. Então, desculpe, a 8 eu errei. Aqui, botei PIB aqui, que é um N. Então, esse PNB que sobrou para os brasileiros. Então, vai ser renda um produto ao qual está associado um conceito de renda que é propriedade dos brasileiros agora. Consumo, mais poupança privada, mais tributação líquida. Perguntas? Aí eu digo o seguinte nas notas da aula. Combine essas três últimas igualdades para concluir que três últimas igualdades, a 6, a 7 e a 8, 5, 6, 7 e 8. Quero
mantê-las aqui no quadro, se possível. O 8 é mais fácil de copiar e colar, sempre de reescrever. Então, 8. PNB é igual a C mais SP mais P. Perguntas até aqui? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algum desenvolvimento não muito complicado aqui. Eu vou pegar, então, vou pegar isto aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Pegar 8. Eu vou colocar assim. Esse pedacinho não tem nas notas de aula. Agora, quem é o PIB? O PIB é tudo isso aqui do lado direito. Então, assim, C mais I mais G mais X menos M. Então, tudo isso aqui é o PIB. Menos o RLE é igual a isso aqui. Cortei o PNB que tinha no meio. Eu cancelo C com C e, entre aspas, resolvo para o investimento. Então, agora a gente tem aqui a seguinte expressão. Desculpa, ela recebeu o número 9 nas notas de aula. O investimento, que é o que está do lado esquerdo, é igual a poupança privada, o SP, né? Mais esse termo aqui, que é a poupança do governo, mais um outro termo, para menos, mas compensando. E já vou dizer aqui para os senhores, tudo isso aqui, incluindo o sinal de menos, é chamado de poupança externa. Por que, Alexandre? Isso é contribuição dos estrangeiros para financiar o nosso investimento aqui. Agora, a poupança externa pode ser negativa, assim como a poupança do governo. Então, se a poupança externa é negativa, quer dizer que nós estamos, na verdade, financiando o investimento do resto do mundo. Se a poupança externa for positiva, quer dizer que os estrangeiros estão financiando o nosso investimento. Ah, mas por que eles vão financiar o investimento? Veja bem, isso acontece, não tem uma entidade global controlando os mercados financeiros e os fluxos de comércio no mundo, dizendo, esse país vai financiar aqui. Não. Isso acontece naturalmente, através da interação dos diversos agentes econômicos dos diversos mercados. Tá? Mas o fato é que, então, agora o investimento ele tem três possíveis fontes de financiamento. O SP, que é o financiamento a poupança privada, o financiamento do setor público, a poupança do governo, e o financiamento externo. Tá? Então, depois que eu tenho essa expressão nova nas notas de aula, vou colocar aqui no... Então, de poupança privada e SP, a gente já falou, poupança do governo, poupança externa. Aí, de interpretação de 9, também já falamos que o investimento é financiado pela poupança privada, pela poupança do governo e pela poupança externa. Aí eu digo o seguinte, esse pedacinho aqui, ó, sem o sinal de menos, é chamado de SCC, onde SCC quer dizer o seguinte, saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Mais à frente, nesta disciplina, a gente vai falar do balanço de pagamentos. Aí voltamos a falar desse pedacinho. No tópico 5. Agora, vamos tentar entender por que isso aí a gente pode chamar esse termo de poupança externa. Para deixar as coisas bem simples, assuma que o RLE, isso aqui é zero. Tá? Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não? Então, Então, estou dizendo assim, o RLE é zero.
Aí supõe que x igual a 20, m igual a 50. Então, x menos m igual a menos 30. Tá? Ou, desculpa, permite deixar isso ainda mais simples. Supõe que esse país não exporta nada. Ou este ano não exportou nada. Porque isso é bem simples. Porém, importou 50 unidades, digamos assim. Menos 50, né, evidentemente. Desculpe. Pode ser? Pode. Eu coloquei 0, eu poderia ter colocado, por exemplo, 10, aí seria menos 40. Como eu tinha feito antes, 20, daria menos 30. Isso pode acontecer de um país, em termos líquidos, exportar menos do que ele importa. Certamente. Não necessariamente o X é maior ou igual que o M. Agora, até por causa do Brasil, isso é bem claro, que, por exemplo, as transações internacionais usualmente são liquidadas em dólar. Você pode pensar assim, olha, mas peraí, se isso aqui fosse o Brasil. O Brasil não tem nenhum dólar chegando aqui. Como é que ele está fazendo compras de 50? No valor de 50 dólares, 50 bilhões de dólares. Precisa pegar recurso prestado no exterior. Então, isso aí, na prática, você precisa que o resto do mundo te financie. Tá certo? Então, com esses números que eu coloquei aqui, que estão no quadro, o resto do mundo está te financiando em 50 unidades. Tá? E acaba que isso contribui também para o financiamento do nosso investimento. Obviamente, eu poderia mudar os números. Você pode, por exemplo, agora tentar colocar em verde. Ou vermelho, né? Acho que aparece melhor. Você diz que isso aqui é 20, isso aqui é 10. Então, o que é relevante para a gente é isso aqui, ó. X menos M menos RLE. Então, isso seria 20 menos 50, né? Menos 10. Então, seria menos 40. 20 menos 50, menos 30, menos 10, menos 40. Então, a gente estaria recebendo financiamento de 40 unidades do resto do mundo. Porque nós estaríamos pode interpretar assim. Nós temos nas exportações líquidas uma diferença de 30 e, além disso, temos uma diferença de 10, um déficit de 10 na renda enviada, na quantidade para renda enviada e recebida para o exterior. A renda líquida enviada para o exterior é de 10 unidades. Déficit total de 40. Então, nós estamos sendo financiados pelo resto do mundo. Perguntas? Bom, não? Então, vamos entrar aqui na última tópico aqui das notas de aula. A gente tem, acho que eu não vou nem colocar no quadro, eu tenho aqui nas notas de aula, esse conjuntinho de 4 expressões, receber o número 10, é para o presente contexto. Que contexto? Economia aberta com governo, equivalente às igualdades 4. 4 era para uma economia fechada sem governo. Sim. 5 para uma economia fechada com governo. Então, o conjunto 10 substitui o que tem desempenho, o papel que o 4 e a 5 desempenharam em contextos mais simples. Tá? Perguntas? Aí já tem uma antiga aqui do Murilo, que eu só vi agora. O que significa quando a poupança externa é positiva ou negativa? Vamos lá. Quando a poupança externa é positiva, que lembra o seguinte, não sei se está escrito aqui ainda, a gente pode colocar. A poupança externa é igual a esse termo aqui, ó. Então, quando a poupança externa é positiva, que isso aqui que está entre parênteses é negativo. E aí o resto do mundo está financiando o Brasil, porque o Brasil tem um déficit nessas transações associadas a esses itens aqui, e o resto do mundo está financiando o Brasil. Isso contribui para o financiamento do nosso investimento. Quando a poupança externa for negativa, você pode interpretar assim, o país está exportando 10 bilhões e importando 0. O que acontece com esse excedente? O Brasil recicla, pode investir no exterior, mas aí a gente está poupando, nós somos poupadores líquidos quando comparados ao resto do mundo. E a gente está financiando o resto do mundo. Tá certo?
Mais perguntas? Então, poupança externa positiva. O mundo está financiando o investimento do Brasil. Poupança externa negativa. O Brasil está financiando o financiamento no resto do mundo. Então, a gente vai entrar, temos ainda 9 minutos, vamos dar uma pincelada no próximo tópico, que é o problema do PIB real versus PIB nominal. O que é? Professor, Fala, Luísa. você pode repetir isso da poupança externa positiva? Quando a poupança externa é positiva, quer dizer o seguinte, o resto do mundo pode pensar assim, poupança externa é poupança que o Brasil recebe do mundo. Então, quando a poupança externa é positiva, o resto do mundo está financiando o nosso investimento. E quando a poupança externa é negativa? É o contrário. O Brasil está financiando o investimento no resto do mundo. Tá legal? Ah, mas em que lugar? Não dá para separar assim, então falo, porque é como se, o que acontece? Não fica carimbado. Os fluxos financeiros, as transações, não estão carimbados. Isso aqui vai para financiar Cuba, isso aqui vai para financiar a Alemanha, isso aqui vai para financiar o Brasil. Não é assim. Tá? Então, o ponto é que você pode pensar assim, quando você pensa analisando a situação de um país, esse país está transacionando com o resto do mundo. Isso, na prática, para efeitos da análise de um país, é como se existisse um segundo país hipotético chamado resto do mundo. Então, quando a poupança externa é positiva, o resto do mundo está financiando o Brasil. E quando a poupança externa é negativa, é que o Brasil está financiando o resto do mundo. Tá? Eu respondi, Luísa? Sim, obrigada, professor. Então, a gente tem aqui as exportações e importações estão lá dentro, tá certo? Então, porque observa o seguinte, desculpa, apareceu uma pergunta aqui da Ana Bárbara, está financiando os países, inclui exportações e importações? Sim, tá certo? E, por exemplo, na hora que isso aqui estiver zerado, zero é que as exportações, a poupança externa é negativa. X e M, X, exportação, M, importação. Vale? Importações. Ah, mais um ponto, só para não haver dúvida. Isto aqui, essa diferença aqui, não é a balança comercial, que a gente tanto ouve falar. Balança comercial inclui apenas bens, enquanto esse X menos M é a exportação de bens e serviços. Então, pode pensar assim, a balança comercial está lá dentro, embutida lá dentro, mas isso não é igual à balança comercial. Mas, sim, isso, claramente, respondendo a pergunta da Ana Bárbara, sim, inclui, leva isso em conta. Então, na hora, você apurou isso aqui, se deu igual a 20, você quer dizer que o Brasil tem um saldo positivo de 20. Lembra, a poupança externa, isso aí que você não é invertido. Então, a poupança externa é menos 20, o Brasil está financiando o resto do mundo em 20 unidades. Tá legal? Ok? Bom, então vamos agora falar dessa PIB real versus PIB nominal. E a ideia aqui é relativamente simples. Lembra que quando a gente estava discutindo, começou a falar em PIB, é a produção, o valor total da produção de bens finais, valor monetário, né? A gente leva em conta os preços dos bens. Então, você pode interpretar assim, uma economia que produz M bens, o PIB num dado ano, é igual isso aqui. Onde P é o preço do bem e Q é a quantidade final produzida. Só para ver, esse símbolo aqui somatório quer dizer o seguinte, é uma maneira mais simples de você escrever isso aqui. P1 vezes Q1 mais P... Ops. Preço 1 vezes quantidade 1 mais preço 2 vezes quantidade 2 mais reticências, preço M vezes quantidade M. Tá legal? Agora, supõe... Então agora eu vou complicar isso aqui um pouco. Que eu vou olhar... Eu estou olhando em 2 anos diferentes. Eles colocam um subscrito T aqui para ter um dado ano. Então, tem que olhar o preço do bem no ano T, a quantidade produzida do bem no ano T. E eu quero, então, comparar, por exemplo, o Y de 2010 com o Y de 2011. PIB de 2010 com PIB de 2011. Um problema que surge, que é o que nós vamos lidar na próxima sessão, decorre do fato dos preços não serem constantes. Estou falando, então, desses senhores aqui.
que mesmo sociedades de baixa inflação ainda tem uma inflação residual. Suíça, por exemplo, tem uma inflaçãozinha muito baixa, mas tem. Imagina a seguinte situação. Você apura o PIB de um país, você vê que, por exemplo, isso aqui foi igual a 120, aqui foi igual a 130, mas que, para facilitar, todos os preços subiram um pouquinho. Então, o problema é o seguinte, nesse ganho de 10 que você tem quando passa de 120 para 130, essa variação 10, uma parte pode ser devido ao crescimento das quantidades, outra parte devido ao crescimento dos preços, né? Então, para você fazer a comparação, comparar o PIB de duas datas diferentes, você tem que fazer um ajuste nos preços. Tem que lidar com o problema dos preços, existir uma inflação mesmo que baixa, uma inflação ainda que residual, de 0,5% ao ano, você tem que lidar com isso, né? Que mesmo uma inflação baixa, por exemplo, 0,5% ao ano, se você ver quando detecta um PIB que cresceu 2% ao ano, mas 0,5% é devido ao crescimento de preços, já estamos falando ali um quarto, né, a grosso modo. Um crescimento de 2% do PIB, mas um quarto de 2%, 0,5%. 0,5% possivelmente é decorrente, não é exatamente o jeito que eu estou falando, mas podemos aproximar assim, 0,5% é devido à variação dos... ou seja, um quarto do crescimento é devido à variação dos preços. Então, você quer fazer uma correção, tá? Você quer lidar com isso. Então, o que a gente vai... É o próximo tópico. A gente vai falar de PIB real versus PIB nominal. E o PIB real, na prática, você calcula como se você recalcula o PIB, pode dizer para assim, calculou o PIB nominal, o PIB do jeito que a gente discutiu, calculou o PIB para vários anos. O PIB real, você recalcula o PIB mantendo os preços constantes. Você pode interpretar assim, tá certo? E aí a gente vai fazer isso com detalhes na próxima aula. Agora, faltam só 2 minutos. Então, senhores, já estamos parando por aqui. Alguém quer fazer perguntas? Dúvidas? No chat não tem nada. Então, acho que eu vou parar a gravação. Boa noite, Gabriel. Paro aqui.